Eu, Você e a Bíblia apresenta Voltando à Nossa Origem. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos dispensado nesta noite, segundo a ordenança do nosso dirigente. Se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 12. Apenas 2 versículos para a nossa meditação. Verso de número 1 e o verso de número 7. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Verso de número 7 diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Este livro foi escrito pelo nosso querido e chamado rei Salomão, filho de Davi. Haja vista que estudiosos vão dizer que este livro teria sido o terceiro livro que escreveu o sábio Salomão. O primeiro livro teria sido o livro de Provérbios. O segundo livro teria sido o livro de Cantares de Salomão. E o terceiro livro teria sido este livro por nome de Eclesiastes. Neste livro de Eclesiastes nós vamos ver que Salomão, já na sua velhice, inicia no capítulo 1 dizendo: palavras do filho do rei, rei de Jerusalém, Davi, filho de Davi, Salomão. Verso de número 2 diz: vaidade de vaidade, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. No verso de número 3, Salomão vai se expressar dizendo: que prazer tem o homem no seu trabalho debaixo do sol. No verso de número 4, ainda do capítulo 1, ele diz: vem geração e vai geração, porém, mas todavia a terra permanece para sempre. E esses versículos que lemos, dentro de um contexto, nós vemos a entender e chegar a uma conclusão. Salomão estava dizendo: tudo nessa terra é passageiro, tudo passa, tudo é como uma nuvem que vem de longe, passa sobre nossa cabeça e depois já não se vê. Tudo passa, tudo é vaidade. Mas no capítulo 12 ele diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Entrando em um acerto, a gente entende que o sábio Salomão estava dizendo: aqui tudo é passageiro, o nosso tempo é pouco, mas não existe melhor coisa do que este pouco de tempo chamado vida, a gente estar na presença de Deus. Oh, glória a Deus. No verso 7 do capítulo 12, ele vai dizer que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão vai falar do princípio da criação. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, Bará, Elohim, no original hebraico, ou seja, e trouxe do nada o único Deus, os céus e a terra, mostrando então o poderio de Deus como Criador, ou seja, Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Ele é considerado e titulado o Deus do impossível. Gênesis vai dizer: haveria alguma coisa impossível para Deus? Oh, glória! Aí o respaldo bíblico, Lucas 1 e o 37, todos nós conhecemos.
porque para Deus nada é impossível. E eu já gostaria de dizer a você, se há alguma coisa impossível para você, neste campo do impossível, Deus está disposto a entrar nele e fazer o impossível acontecer. Oh glória! Verso de número 3 diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. Mas, quando a gente vai ler o decorrer do capítulo 1, no quarto dia, a Bíblia diz que Deus criou os luminares, o sol, e criou a lua. E houve separação entre o dia e a noite. Então, se no quarto dia Deus criou o sol, Jonas, que luz é essa que o versículo de número 3 diz? E disse Deus, haja luz e houve luz. Quando a gente passa a ler o capítulo de número 1 do evangelista João, diz, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O que é o verbo? É a palavra. Quem é a palavra? É Cristo Jesus. Ora, era como se Deus dissesse, haja luz, e Jesus, através do seu poder, clareasse tudo. Era Deus dizendo céu, haja lua, haja estrela, haja nuvem, e Jesus, a palavra, ia criando terra, haja animais, haja erva, haja planta, mares, haja animais aquáticos. Assim foi a criação, através do poder da palavra. O próprio Jesus, saindo da boca de Deus, criava as coisas. João, capítulo 1, ainda no verso 3, diz que tudo foi criado por Ele. E sem Ele, tudo que foi feito não se fazia. Colossenses 1,16 diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Ainda no capítulo 1 de João diz que a luz resplandecia no meio das trevas. Se tem alguém que está nas trevas da tua família, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, vai trazer a luz. E no decorrer da história, a Bíblia vai dizer que Deus cria todas as coisas. Depois de Deus criar todas as coisas, Ele vai criar o homem. Em uma expressão diz, e criou Deus. Em outra, no verso 26, e formou Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos se conta no plural, não no singular. Estava presente então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Anjo não tem poder de trazer uma criação. Ora, criar significa trazer do nada. Formar significa usar algum material para fazer outro. Quando a gente olha para a criação, Deus disse a terra produza ervas, plantas, árvores. Deus vai olhar para os mares, produza peixes, animais aquáticos. E tudo tem a sua origem. Se a gente arrancar a planta da terra, a planta morre porque ela saiu da sua origem. Quando a gente tira um peixe de dentro da água, o peixe vai morrer, porque ele está fora da sua origem. Assim é o homem, jovens. Oh glória! Deus criou o homem em si, forma o boneco, sopra nele o espírito, fôlego de vida, tornando o homem alma vivente. Quando o homem sai da sua origem, o homem morre. O homem só tem vida em Deus. Que vida é essa que estão dizendo que tem por aí? Brincaram no carnaval, gritaram, gastaram, se endividaram. Oh glória! Alguns arrumaram guerras, outros foram parar em hospitais. Que vida é essa? Isso não se chama vida. Vida é a que eu e você tem. Oh glória! Porque as coisas do mundo passam, mas as ruins ficam. A paz do mundo passa, a alegria do mundo passa, mas a guerra fica. As coisas ruins ficam. Já ao contrário, o crente não. A paz fica, a alegria fica. Aí vem a guerra, passa. Aí vem os conflitos, passa. Aí vem a enfermidade, passa. Aí vem a falta de emprego, passa. Aí vem a necessidade, passa. Por quê? Porque do lado da gente tudo que é bom permanece. Lá com ele não.
quando Deus cria o homem, forma ele, o homem vai pecar, trazendo então a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero encerrar aqui. Aí Salomão diz: o homem, o pó, volte à terra como era. Deus criou o homem do pó da terra. Pó significa pequenas partículas levadas ao vento. Porém, a Bíblia vai dizer que o vapor subia da terra, fazendo com que esse pó se juntasse um com o outro, formasse o barro, sendo moldável. O pó precisa ser molhado. Pó seco voa, qualquer vento leva. O pó molhado não. Ele se junta um com o outro e estou aqui, vamos formar alguma coisa para a glória de Deus. E ele vai dizer que o Espírito volte a Deus que o deu. Oxe, então o que importa para Deus não é a minha carne, porque a minha carne, logo quando eu morrer, vai se acabar, vai ser comida pelos bichos. E o que é que importa para Deus? É o meu espírito. O Espírito volta a Deus que o deu. Salomão vai fazer a gente voltar ao princípio de tudo. A palavra voltar significa retornar ao ponto de partida. Deus está nos chamando para nós voltarmos ao ponto de partida. Oh, glória! Gaste mais tempo na oração, gaste e não invista. Porque a gente não gasta tempo na espiritualidade, a gente investe. Porque mais tarde a gente tem um resultado. O Espírito volta a Deus que o deu. Então quando eu morro, eu não vou para o céu, Jonas. Nós não vamos para o céu. Nós não iremos para o céu. Nós voltamos para Deus. Porque foi de lá que o Espírito foi tirado. Sempre Deus vai reposicionar o homem. Todo dia, quando ele levanta, Deus está dizendo: eu quero lhe reposicionar. Eu quero fazer voltar você ao primeiro amor. Eu quero lhe reposicionar. Oh, glória! Cadê você que não ora mais? Oh, glória! Foi a luta que fez você parar de orar? O que foi que fez você sair do estágio principal, do estágio inicial? Você hoje não canta mais. Você hoje não tem aquele prazer que você tinha, a busca incessável na casa de Deus. Em qualquer coisa você via Deus. Hoje a incredulidade tomou conta do seu coração. Deus está dizendo: eu estou lhe convidando a voltar ao estágio inicial. Eu estou lhe convidando a voltar ao primeiro amor. Cadê você na madrugada? O Espírito de Deus sente saudade dos seus soluços, da sua voz, do seu clamor. Quando você intercedia, dizia: eu quero mais, eu quero mais. Cadê você? Volta ao primeiro amor. A voz do Espírito Santo soa no teu coração. Ore mais, me busque mais, se consagre mais, porque quando buscamos a Deus em primeiro lugar, as bênçãos terrenas nos alcançam sem que a gente perceba. Então não deixe nada tirar seu foco. Volte ao primeiro amor e o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não
Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, sinta o Espírito de Deus te tocar e te convidando a voltar ao primeiro amor. Sai lá, baracala, sereninácia. Ora mais, te consagra mais, busca mais, que o Senhor tem vitória para te entregar, crente. Deus abençoe em nome de Jesus.